Olá, pessoal, boa tarde. Todos me ouvem bem? Se sim, por favor, coloquem um ok no chat. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Stratner. Sou Suelen Santos, atuo como gerente do Serviço Técnico de Campo e é um grande prazer estar com vocês realizando a moderação desse evento tão especial. E hoje teremos o prazer em abordar o tema Teste de Segurança Elétrica, Princípios e Aplicações. Fiquem à vontade em enviar as perguntas no chat, utilizando sempre no início a hashtag, que ao final serão respondidas. E para falar sobre esse assunto tão relevante, hoje apresento Gerson Lima. Gerson é especialista em engenharia clínica pela Unidade Federal do Rio Grande do Sul, engenheiro eletricista pela PUC do Rio Grande do Sul, possui 15 anos de experiência na área de saúde. Atualmente, trabalha na Stratner como supervisor técnico do serviço de campo da região sul. Gerson, meu amigo, seja muito bem-vindo. Passo a palavra para você. Obrigado, Suelen, e boa tarde, primeiramente, a todos que estão nos prestigiando. Também, para mim, é uma alegria muito grande poder fazer parte desse momento, de estar cooperando e colaborando com a educação continuada de muitos que aqui nos prestigiam. Então, que a gente tenha um bom tempo, um bom momento, e desde já agradeço a cada um aí que reservou um pedaço da sua tarde, né, para poder estar com a gente. Bom, a gente já contou um pouco sobre a minha experiência, né, então não vou pular essa parte, a gente vai, de fato, entrar no tema proposto para hoje. Bom, o que a gente vai conversar, eu dividi aqui a apresentação em 3 tempos, tá? Então, primeiro que é a segurança elétrica, a gente vai falar sobre conceito e teoria da segurança elétrica, e testes aplicados, né, e abre um tempo aí para a gente poder ter um tempo de perguntas, tá bom? Qualquer problema ou alguma questão, deixe no chat, como já foi dito, que aí a gente vai se comunicando e respondendo por aqui, tá bom? Então, gente, vamos para os fundamentos iniciais. Para falar de segurança elétrica, né, não tem como a gente deixar a definição bem simples, tá? E aí a citação de eu vou ler para vocês, o choque elétrico é a perturbação de natureza e por uma corrente elétrica, dependendo da intensidade do tempo do choque do homem. Bom, a definição ela não leva em conta todas as variáveis do choque, como a gente vai ver, tá? Mas quando a gente define mais especificamente o choque, a gente trata exatamente o choque em relação à área que ele é aplicado. Então, a gente acaba dividindo o choque, né, ou em macrochoque, que se refere ao choque, né, que acontece em contato com a nossa pele, né, ou, por exemplo, o choque que a gente toma ao encostar em um chuveiro, uma torneira elétrica, uma carcaça carregada, né, então esse seria o macrochoque, o choque externo, e microchoque, que seria o contato da corrente elétrica diretamente interno ao corpo, né, sem a pele como proteção. Então, esses 2 conceitos, só para a gente iniciar nossa conversa, é interessante porque a gente vai passar por algumas definições que envolvem ele, tá bom? Para microchoque, geralmente a literatura ela vai indicar correntes na grandeza de 10 microamperes. Então, são correntes baixas e são correntes já consideradas microchoque, tá bom? Mas para que o assunto de segurança de choque se torne relevante para a gente falar, que a gente tem que entender o nosso ambiente, tá? O nosso ambiente que a gente quer fazer a segurança elétrica dele. Aí eu coloco 2 fotos que retratam muito bem o que é a evolução tecnológica nas últimas décadas, 3 a 4 décadas. Então, houve um crescimento exponencial de equipamentos elétricos e eletrônicos aplicado à prática médica, né? Então, umas 3, 4 mecânicos ou alguns eletromecânicos. Agora, na foto da direita, a gente já enxerga hoje como é que um ambiente de uma sala cirúrgica com dezenas de equipamentos ligados aí de forma até mesmo simultânea, né, e de contato direto com pacientes e operadores. Então, junto com essa evolução tecnológica, vai nascer
a necessidade de que diretrizes sejam criadas para regulamentar exatamente toda essa aparelhagem, todas essas novas tecnologias que vão nascendo. Falar de choque, né, como eu disse, li a citação de Cotrim e restringir a sua definição somente em questões de intensidade e tempo é tratar o choque com um certo descaso. Tá? Existem muitas variáveis envolvidas quando a gente começa a pensar sobre os efeitos do choque elétrico que ele pode causar. Tá? Então, efeitos de intensidade da corrente e tempo é o que a gente mais leva em consideração, mas tem outras grandezas variáveis, como a frequência do sinal da corrente alternada, né? Isso é muito importante. A de corrente, ou seja, isso é muito importante, né? Percurso da corrente, ou seja, onde essa corrente vai passar entre entrada e saída, qual é os membros, ou qual é a parte, a região que ela vai passar através do nosso corpo, isso também importa muito e tem que ser levado em consideração quando a gente fala de efeitos da corrente elétrica, né? Bom, comentando rapidamente a respeito dos juns, tá? A corrente elétrica, ela não é algo desconhecido no nosso corpo, tá? Toda atividade, seja ela biológica, glandular, nervosa, muscular, ela é originada de impulsos de corrente elétrica. Se essa corrente fisiológica que já existe, se for acrescentada a ela uma corrente externa, devido à consequência do choque, o que vai acontecer na prática, né, é muito comum isso, é que nosso organismo acaba tendo alterações às funções vitais normais. Essas alterações, né, que de forma demasiada, elas vão acabar sendo perigosas e vão ser os efeitos indesejados do próprio choque, né? Então, o primeiro que eu coloco aqui para vocês, que está relacionado à frequência da corrente, é o efeito farádico. Tá? Ele está relacionado ao quê? Ao estímulo nervoso ou à capacidade de respondermos aos estímulos nervosos. O gráfico mostra, o gráfico da esquerda aqui, maior a frequência, né, a gente tem um estímulo ou uma sensibilidade nervosa diminuída. E é nesse efeito que a corrente de choque ela pode levar ao que na área médica, na área de enfermagem, é chamado de tetanização, ou a contração tetânica, que o que é, na verdade? É a paralisação muscular causada pela intensa contração dos músculos devido ao choque. Tá? Isso vai acontecer geralmente em frequências baixas, que é as frequências domésticas, aí, né, 50, 60 Hz, e aí do lado aqui eu coloco uma figura de uma escala de frequências com destaque, aquelas que são usadas na eletrocirurgia, né, e elas são utilizadas na eletrocirurgia, obviamente, por causa das frequências altas, elas não terem uma grande implicação na questão neurológica, então por isso que se usa na eletrocirurgia corrente alternada com frequência de 300, 400, 500 kHz. Tá? As frequências mais baixas, então, são as mais danosas, que obviamente, aí a frequência dos equipamentos que são ligados na rede. Então, só para a gente ter uma ideia de alguns dos efeitos. O outro mais conhecido, tá, é o efeito do choque elétrico, é o efeito Joule, é o efeito térmico. Então, toda a corrente, e esse aquecimento ele vai ser proporcional tanto à intensidade da corrente, às características resistivas do corpo ao qual está sendo passada a corrente e o próprio tempo. Tá? Então, a consequência da queimadura nasce desse efeito. E para efeito de aquecimento e queimadura, a situação mais crítica, ela encontra-se exatamente nos pontos de contato, né, que é a entrada e a saída da corrente. Isso porque a própria pele ela tem uma alta resistência elétrica quando os tecidos internos já são mais bons condutores. Isso a gente vê até mesmo aqui numa tabela que eu coloco do lado, que é exatamente o mecanismo, né, que acontece no nosso corpo relacionado com a temperatura e o tempo de exposição. Então, a gente vai ver que, por exemplo, um tempo aí, menos de 1 segundo, com temperaturas 70 graus, a gente já consegue ter a coagulação de dissecção, né, das nossas células, o efeito que a gente utiliza e que é utilizado bastante na eletrocirurgia. E assim, outros mecanismos aí que está relacionado o tempo com a temperatura. Como eu falei, fontes externas de correntes, né, fora do que é produzida pelo nosso corpo, ela vai causar variações indesejadas nos nossos órgãos, né, no funcionamento dos nossos órgãos. E o exemplo aqui que a gente tem é a conhecida fibrilação ventricular. Aqui eu tenho uma imagem de um ECG, né, onde ele vai estar mostrando a atividade elétrica do coração. A gente sabe que o músculo cardíaco ele contrai-se
ritmicamente de 60 a 90 vezes por minuto, né, e sustenta todo o bombeamento de sangue nos nossos vasos. O que acontece? Quando o coração é alvo de um microchoque, pode ser na casa aí de 10 microamperes, acontece o que a gente chama de fibrilação ventricular, né? O que de fato isso acontece? Aqui a gente tem um gráfico, a relação da atividade de bombeamento e a pressão arterial que o coração está mandando de sangue. No momento que esse coração, na sua atividade normal, entra em fibrilação, ele fica no estado caótico, né? Ele cai o rendimento do bombeamento de sangue e a gente tem um efeito aí realmente pernicioso para o nosso corpo. Então, isso seria um dos efeitos aí que a gente observa. Quando a gente fala em choque elétrico também, seus efeitos, a gente não pode esquecer que o próprio corpo é visto como uma carga. Tá? Embora seja uma carga complexa, com diversas características, conforme a sua anatomia, a gente pode considerar, e os próprios testes de segurança elétrica vão enxergar para o nosso corpo como uma carga resistível. Tá? Ela tem componentes capacitivos, mas é muito baixos, então a gente pode realmente tratar, para fins de teste, de análise, o corpo como uma carga resistiva. E aí aqui na tabela 1, a gente vai mostrar a resistência elétrica na pele, como um macrochoque enxergaria o corpo humano como uma carga, e nós vamos ver que, fazendo o sentido externo aqui, né, da palma calosa até o interno, para as membranas mucosas, a gente vai ver que a resistência cai por área, né? Ou seja, o que a gente tem com isso aqui? Conforme mais invasivo o choque ou o risco do choque, mais perigoso acaba sendo por causa da própria característica resistiva do nosso corpo. E aqui também, quando a gente pode olhar o corpo a respeito do macrochoque, a gente vai ver que a nossa própria pele, e dependendo da área que a gente está visualizando, vai ter diferentes características resistivas, seja membros inferiores, tronco ou membros superiores. Tá? Então, isso do nosso corpo é assim que ele se comporta. Embora a gente tenha enfatizado algumas variáveis que vêm magnificar o efeito do choque, como frequência, intensidade, tempo, a gente também tem uma outra preocupação quando a gente fala de choque, que é o caminho da corrente. Tá? Não é só a intensidade, o trajeto dessa corrente pelo corpo humano é importante. E a figura que a gente tem ao lado aqui é uma figura clássica, né, de engenharia de segurança de trabalho, onde vai mostrar os diversos percursos que uma corrente de macrochoque pode causar pelo nosso corpo. Então, a gente pode ver aqui a figura A, B, C, D e E, vai ter diversos caminhos para essa corrente, e uma fatia, dependendo de qual percurso que essa corrente fazer, uma fatia dessas, em média, ela acaba sendo absorvida, né, pelo próprio coração. Então, a gente já vê aqui, né, que a entrada e a saída da corrente pela posição A é onde a gente tem aproximadamente 10% de absorção dessa corrente de macrochoque indo diretamente para o nosso coração. Então, seria a posição, né, de maior risco nessa questão de caminho da corrente. Bom, a gente, fechando todos os conceitos teóricos e revisão do problema do choque, a necessidade de segurança, a gente pode começar a pensar. Então, quais são os meios que a gente tem para assegurar, fazer a segurança contra o risco do choque? Né? E a segurança do equipamento de estabilização de saúde, ela vai depender de esses três são uma forma, mas as três são rede elétrica ou infraestrutura, e aí a gente tem uma série de normas, né, como a própria 5410, que vai se referir a instalações elétricas em baixa tensão, ou a complementar dela específica para estabelecimento de saúde, que é a NBR 13534, que vai tratar de instalações em estabelecimentos de saúde, né? Como algumas outras IEC, que vai falar de dispositivos de isolamento para esquema IT, ou até mesmo sistemas embarcados aí, que hoje a gente já tem trabalhos científicos de sistemas para proteger via software e fazer exatamente o controle da sala e da infraestrutura a respeito de correntes, tá? De correntes de fuga. Na parte também, um outro fator que a gente tem de fonte de segurança é as próprias normas das fabricações. Então, existem normas que regulam a produção dos equipamentos. Óbvio, eles não são fabricados de qualquer maneira. Então, desde a fabricação de componentes para a área médica até os próprios equipamentos, todos os testes de ensaio, todos eles são regulados por normas que nos asseguram realmente que os equipamentos estão operando dentro de uma faixa segura. E aí, né, uma fonte de segurança elétrica que é o qual a gente se encaixa, né, o que a gente está falando hoje aqui, é a regularidade dos testes dos equipamentos.
Então, uma outra forma de segurar a operação do equipamento são esses testes de rotina. A gente sabe que os equipamentos, após iniciarem o seu ciclo de uso, tanto para o operador quanto para o paciente. Então, é aqui que nós encaixamos fornecedores, ou prestadores de serviços, ou a própria engenharia clínica, no dia a dia, né, desses equipamentos. Bom, mas quais são alguns bons motivos, então, para que eu realize o teste de segurança elétrica? Eu listo alguns aqui, como se o que a gente tratasse até agora não fosse suficiente realizar, qual é os bons motivos. Primeiro, a gente já falou, a própria segurança do médico e do paciente, tá? Então, no teste de segurança elétrica, é observado a própria segurança contra o choque e as correntes que são admissíveis para uma devida operação. Tá? E todos esses valores possuem normas correlatas, esses valores de admissão de corrente. Então, o próprio teste de segurança elétrica nos garante isso, colocando o equipamento para operar com essa rotina. A própria confiabilidade, tá? Então, através aí do próprio teste de estresse e simulação de falhas, o equipamento testado, né, sobre a norma, ela se torna confiável para que a gente possa seguir na sua rotina e no seu uso. Também a gente tem que realizar o TSE porque ele assegura a qualidade do produto. Tá? Ao ser aprovado no teste, a gente garante toda a funcionalidade e qualidade do produto de sua operação em relação a riscos de segurança elétrica. Atender aos requisitos da norma. Então, a norma não existe para ser vilã, né? Então ela tem os seus requisitos que repousam em estudos comprovadamente científicos. Então, por isso, se a gente quer ter acreditações, se a gente quer passar a credibilidade, a gente, ou até mesmo dentro desses documentos, né? E a própria tecnovigilância da Anvisa, tá? Então, a própria Anvisa tem nesse setor a finalidade de identificar, monitorar, prevenir, né, ações relacionadas à segurança clínica dos equipamentos, e a documentação de segurança elétrica acaba sendo documento de obrigação, né, a se realizar e se atentar. Então, isso são alguns motivos por que a gente deve, né, ter o teste de segurança elétrica nas nossas rotinas. Bom, falando um pouco mais de normas agora, tá? A gente tem duas normas a qual a gente se baseia hoje para aplicar os testes de segurança elétricas, a NBR IEC 60601. Ela é a principal norma para dispositivos médicos, tá? E ela é uma norma que já tem aí seus 43 anos, ela é normas particulares que vão estar relacionadas aos equipamentos, né, os tipos de equipamentos que ela vai trabalhar e vai ser mais específica. Ela é uma norma que tem que ser seguida à risca, né, desde a sua fabricação aos ensaios que estão feitos. Ela é uma norma que ela tem foco totalmente na manufatura, né, desenvolvida com foco nos fabricantes mesmos, e ela também tem preconizado dentro das diretrizes da norma ser obedecidos e garantidos durante todos os ensaios. Então, ela é uma norma, assim, muito manufatura. Do outro lado, a gente tem uma norma que nos ajuda muito, principalmente para campo e para a vida do equipamento, né, dentro do hospital, do cliente, que é a NBR 62353. Tá? Então, ela facilita a vida nos ensaios recorrentes. O ensaio, ela é uma norma de ensaio recorrente, e aí ela é usada para os testes de dispositivos médicos em hospitais, onde vai ter um maior gerenciamento de risco, e ela é voltada para a rotina do equipamento no dia a dia. Ela vai respeitar todos os critérios da 601, só que ela vai estabelecer que esse teste deve ser feito tanto para a instalação, né, recomendar que seja feito o teste, para as manutenções periódicas, né, as preventivas que a gente realiza, ela também vai mencionar para ser feito esse teste, e pós-reparo de qualquer nível, onde a gente vai ter substituição de peças eletrônicas, abertura dos equipamentos. Então, essa NBR aí, 62353, ela vai tratar exatamente disso, tá bom? Algumas definições que a gente tem dentro tanto da 60601 contra a NBR, a 62353. A própria definição de segurança elétrica, ela vai trazer a definição dizendo que segurança elétrica é todo um conjunto de condições das medidas de proteção do equipamento, onde vai limitar os efeitos da corrente elétrica sobre o paciente a valores de indivíduo de acordo com a norma.
Então, o conceito de segurança elétrica está descrito dentro da própria norma. Algo que a gente tem que conhecer, porque vai estar escrito em todas as rotinas de teste, é o que as próprias normas vão definir como condições de única falha, né, single fault condition. O que significa? É a simulação de problemas de alimentação ou proteção na rede elétrica no teste de segurança do equipamento. Então, a gente simula isso durante a rotina de testes. Uma outra definição, né, que a gente precisa ter realmente no ponto da língua, quem vai executar trabalhos de teste de segurança elétrica, é o que é parte aplicada. Tá? Parte aplicada, sendo bem generalista, é conjunto de todas as partes do equipamento, seja condutores ou não, que vai estabelecer um contato intencional com o paciente. E ela pode ser de 3 tipos, ela pode ser do tipo B, né, ela pode ser, que é B de bar e de couro, tem um grau de isolação mais simples, ela pode ser BF, que é de flutuação cardíaca, onde tem uma proteção maior aí para aplicações em cirurgias que vai envolver contato direto com o coração. Bom, aqui a gente também tem uma outra definição que é relacionada a correntes de fuga. Então, a norma ela vai ter um olhar bem criterioso em cima dos valores de correntes de fuga admissíveis. E a corrente de fuga, então, do equipamento é uma corrente não funcional, que provém normalmente de um isolamento impróprio e vai acabar fluindo para o aterramento e segurança. A corrente de fuga, ela flui por uma parte do equipamento não aterrado ou aterrado impropriamente, ela pode passar pelo corpo de uma pessoa que eventualmente toque nesse equipamento, ocasionando choque. Tá? Isso na norma. Primeiro, vai ser a corrente de fuga através do paciente. Tá? O que é essa corrente de fuga? É a corrente que vai fluir da parte aplicada através do paciente para o terra, ou ainda ela vai passar do paciente para o terra através de uma parte aplicada isolada, devido ao aparecimento indesejado do paciente de uma tensão externa. Então, é aquela corrente que flui de uma parte aplicada do paciente e vai direto para o terra. Isso é o conceito de uma corrente de fuga através do paciente. A gente também tem a corrente de fuga para o terra, tá? Então, o que é essa corrente? É a corrente de fuga que flui da parte a ser ligada à rede, ou seja, do equipamento, diretamente para o terra através do condutor de proteção. E a gente tem uma outra definição, que é a corrente de fuga pela carcaça, ou, né, a partir da terceira edição da 60 CZ1, ele chama de corrente de toque, tá? Que é a corrente de fuga que flui da carcaça ou parte dela para o terra, ou outra parte da carcaça através de uma ligação externa que não seja o condutor de aterramento, tá bom? Uma representação aqui do que seria, então, a fuga para a carcaça ou para o gabinete, apesar de, através de um toque num gabinete carregado aqui em condição de falha, ou fuga para o próprio terra, ou então para o paciente para o terra. Então, uma ilustração aqui das 3 correntes de fugas no mesmo ambiente, tá bom? A gente também tem dentro da norma algumas tipologias e classes de proteção, tá? Então, isso é interessante a gente saber. Todo o teste ele vai estar baseado e vai estar escrito em relação às suas admissões, aos seus valores admissíveis de corrente ou de resistência em relação a essa simbologia, essa classificação. Então, a gente tem equipamentos de classe 1, com esse desenho, com esse símbolo, tá? O que é o equipamento de classe 1? É o equipamento que vai ter isolação básica. Geralmente vai ter um condutor de proteção de aterramento atrás dele, né, onde as partes acessíveis ao paciente que não fiquem sob tensão em caso de falha, podem incorporar e seguir por aquele pino. A gente tem, então, classe 2, que é um equipamento com uma classe de isolamento maior que a classe 1, geralmente chamado de duplo isolamento, por isso que tem esse desenho aqui. Tá? A gente tem, depois, para partes aplicadas e para equipamentos também, tipos, né, classificação por tipos. Então, tem tipo B, BF, CF, como eu já mencionei. Então, B, entende-se que seja equipamento que não possua uma parte aplicada ao paciente. O tipo BF já é um equipamento eletromédico tipo B, mas que tem uma parte aplicada tipo F. E o tipo CF, como eu mencionei, é o equipamento eletromédico com um grau de proteção com uma maior isolação, né, contra o choque maior que o próprio BF, né, oferecendo aí um risco maior para o equipamento. E quais os tipos de testes a gente realiza? Bom, aí na tela a gente vê a sequência que a própria 62353, ela recomenda seguir. Não é obrigatório você seguir na ordem que está aqui, mas é obrigatório, na verdade, que se cumpra todas as etapas. Então, eu vou passar rapidamente no que seria esse fluxo do teste aqui,
comentando um pouco pontos aí de atenção que eu acho interessante. Tá? Então, a primeira etapa é uma inspeção visual, né? E aí o que a gente verifica nessa inspeção visual? Geralmente, verificação da condição atual dos fios e cabos de alimentação, né? Aqui a gente vê um cabo de alimentação em estado bem deteriorado aqui, em um dos polos, né? A gente verifica o visual do estado geral atual do equipamento, sua carcaça, se tem ventilação, como é que está o estado dessa ventilação, a integridade aqui das marcações de segurança, deformações ou não no equipamento, evidências de vazamento ou penetração de líquido. Então, tudo isso a gente faz antes de começar a rotina de teste, até mesmo para a gente poder mitigar qualquer condição aí crítica, né, do próprio teste. Depois a gente vai, então, para a próxima etapa, que seria o teste da resistência ao aterramento de proteção. Aqui a gente tem um diagrama do dispositivo sob teste, tá? Esse equipamento aqui, e aqui o nosso analisador. Então, o que acontece para esse teste de aterramento de proteção? A gente tem um analisador, ele vai gerar uma corrente que vai percorrer aqui o trajeto, e aí, através dessa corrente consumida por esse trajeto, ele vai calcular a impedância, né, desses pontos aqui. Na 6061, a corrente que ele se utiliza é de 25 amperes. Tá? Já na 62353, por isso que eu falo que ela facilita a nossa vida e ela olha muito para a vida do equipamento, ela vai trabalhar com correntes muito mais baixas. Tá? Vai recomendar aí 200 mA com uma tensão de 24 volts em circuito aberto. Então, a corrente é muito menor, visando preservar aí a rotina de teste dos equipamentos. E aí os limites aceitáveis aí vai depender se o cabo de alimentação ele é fixado ou não, mas os limites geralmente são 0,2 ohms entre o gabinete aterrado e o terminal da tomada, né? Quando é o cabo destacável não fixado, ou 0,3 quando o cabo é fixo, tá? Aí os dados que a norma vai nos passar. Depois a gente vai fazer, podemos escolher fazer também a medição da corrente de vazamento, e aí a corrente de vazamento, lembrando, são corrente de vazamento, a norma vai falar sobre as três, né? Fuga para a terra, fuga para o paciente e fuga para o próprio equipamento. Então, o fuga para aterramento, como é que funciona? Aqui a finalidade que a gente tem é medir a corrente que circula por terra, tá? Nas condições simuladas de falha. Então, aqui a gente vai simular inversão de fase, a gente vai abrir, né, o próprio neutro. Então, a gente vai ter aqui 4 testes: polaridade normal com neutro aberto, polaridade invertida e polaridade invertida com neutro aberto. A gente vai realizar 4 testes simulando aí as possíveis falhas. E aí, como é que a gente simula isso? Né? Se for um analisador automático, ele vai fazer esses chaveamentos aqui dentro da rotina de teste. Se for algo semi-automático, manual, a gente provavelmente tem que fazer essas combinações aqui para poder medir essa corrente que vai fluir para o terra, tá bom? Depois a gente tem a fuga da corrente do equipamento, o fuga para carcaça, ou corrente de toque, enfim, tem essas nomenclaturas todas aí, dependendo das revisões, né, mas hoje é chamado de corrente de toque. Então, o que acontece? Nesse teste, a medida da corrente de fuga, ela circula através da carcaça, tá? Exatamente para a terra. E o analisador vai fazer a mesma coisa, vai fazer a comutação aqui para simular as condições de falha. Aqui, nesse sentido, ele vai fazer mais testes, porque aqui ele vai abrir também ele vai abrir tanto terra quanto neutro. Então, ele vai fazer a polaridade normal, invertida, aterramento aberto e neutro aberto. E a mesma ideia, medir a corrente que circula aqui das partes acessíveis condutoras da carcaça para o terra. Tá? Também, pegando que se tiver parte aplicada, também interligada no sistema. A gente também acaba fazendo a medição da fuga de corrente para a parte aplicada, ou fuga para o paciente. Então, caso o equipamento tenha parte aplicada, não são todos, mas caso o equipamento tenha, elas também devem ser testadas, tá? Então, aqui está o desenho das partes aplicadas, que são várias, e o analisador aqui, o que acontece? Ele é conectado entre o terra e entre as partes aplicadas para verificar exatamente as correntes de fuga que estão saindo delas. Uma prática é fazer a medição de corrente de fuga, tanto para cada uma das partes aplicadas, como também entre elas, né? Então, aqui ele também faz a medição entre uma parte aplicada para outra, com todas as simulações de falha que eu já mencionei, tá? Então, neutro aberto, aterramento aberto e inversão de fase. Temos aqui a resistência do isolamento, tá? Resistência do isolamento, lembrando, ela não é obrigatório pela 62353, na 6061 ela faz esse teste,
mas para a 6233 ela deixa como recomendado somente em algumas situações de inspeção. Por exemplo, se um dispositivo de proteção de corrente residual é acionado várias vezes ao qual está ligado esse equipamento, ou então se você nota que algum líquido foi derramado dentro do equipamento e você tem dúvida em relação ao isolamento deles, você pode, a 6236 vai dizer que aí, nesse caso, você pode realizar, se quiser, o teste de resistência de isolamento, mas não é obrigatório. Tá? Bom, aqui são os vários tipos de teste que pode ser, na verdade é uma combinação. O que é o teste de isolamento? É o teste de rigidez elétrica, então ele vai aplicar uma tensão aqui de 500 volts entre as partes que você quer ver o isolamento, então por acaso aqui é o pino de aterramento com parte aplicada, ou então o isolamento entre a entrada de rede elétrica do equipamento e as partes aplicadas, ou as próprias partes aplicadas e a carcaça do equipamento, ou a própria carcaça e a rede elétrica. Nota que é uma combinação e, caso seja realizado esse teste, espera-se aí na ordem de mega-ohms os valores lidos que atestem um bom isolamento do equipamento. E a gente também tem que realizar, a norma vai mencionar que a gente faça o teste funcional do equipamento. Então, como a gente faz vários testes, né, corrente de fuga, resistência de isolamento, qualidade do aterramento, a gente tem que, geralmente, depois de terminar esses testes, fazer um teste funcional no equipamento para ver se ele está operando e se em nenhum momento desse teste foi injetado algum problema que não existia antes. Então, fazer um teste de segurança elétrica sem testar devidamente todas as funcionalidades do equipamento seria realmente aí deixar margem para um baita problema que possa ser criado. Então, tem que ser feito, a norma ela vai preconizar isso, tá, para que seja feito. E aí, dependendo do equipamento, cada um vai ter suas rotinas de testes. Aqui eu só coloco o exemplo do que a gente usa internamente para os equipamentos da Strata, aqui no caso é um irrigador. Nota que é um teste funcional completo, onde a gente vai verificar pressão, rolamento da bomba, enfim. Antes de liberar o equipamento para uso, a gente aplica esse teste aqui, tá bom? E aí vem a parte da documentação, né? As duas normas, tanto a 60, 701 quanto a 62353, vai falar sobre o resultado dos dados que foram obtidos no teste e fazer uma avaliação dele. Eu vou aqui mostrar para vocês um teste de segurança elétrica, um certificado, né, que a gente emite aqui na nossa assistência técnica, e aí eu vou só fazer uns breves comentários a respeito dele. Então, aí aqui a gente tem um certificado. O que é imprescindível a gente verificar nesse certificado? Primeiro, saber interpretar, né, os dados que vão dar nos testes. Não é somente saber se está aprovado ou não, principalmente quando a gente vai aplicar testes de rotina com uma certa frequência, as próprias discrepâncias de valores aqui nos próprios dados, né, eles podem nos dar sinais de alguns problemas possíveis e futuros. Então, a gente tem que saber interpretar, saber os limites, saber o que está acontecendo, identificar se todos os padrões que estão sendo utilizados nos testes, eles estão em dias com suas calibrações, se tem o mencionamento dos seus certificados, né? Saber interpretar esse equipamento, qual classe que é, qual tipo. Então, tudo isso é levado em consideração, né, para o cálculo dos resultados. E os dados do equipamento básico aqui. Então, isso é um documento típico, né, emitido, né, pela nossa empresa mesmo, e aí faz eco com outros testes que a gente tem aí no mercado, tá bom? Bom, falando agora um pouco do que a gente, como empresa, aplica. Nós aplicamos teste de segurança elétrica em quase toda a família de equipamentos que a gente trabalha, né? Então, a gente aplica teste elétrico em autoclave de bancada, insufladores, toda a família de insufladores, as lavadoras ultrassônicas de bancada, irrigador cirúrgico, fonte de luz, bisturi elétrico, processadoras, motores cirúrgicos, enfim. A gente tem aí dentro da prática da Strata, tanto consolidada no centro de reparo quanto em campo, a gente tem já essa vivência de aplicar teste elétrico em todas essas famílias, tá bom? Eu gostaria de abrir agora, um pouquinho para as dúvidas. Eu fiz a apresentação bem rápido e aí queria deixar agora aberto aí para a gente poder debater um pouquinho. Gerson, excelente apresentação. Obrigada por dividir conhecimento, de fato, muito rico o conteúdo. Tenho certeza que o pessoal está prestigiando e agregou muito, sem sombra de dúvidas. Bom, vamos lá, já temos algumas perguntas aqui pelo chat.
Gerson, o que você indicaria como uma periodicidade a ser atribuída de aplicação do teste de segurança elétrica? Claro, pensando que o equipamento não teve nenhuma incidência importante de corretiva, né? Então, seria o tempo correto de utilização do equipamento. O que você indica como ideal da aplicação do intervalo de um teste a outro? Muito bem. Se não teve nenhuma intercorrência, a gente tem que aplicar o teste de segurança elétrica após reparo, vai se valer primeiramente da recomendação do fabricante da tecnologia, geralmente tanto no manual mencionar, ou acreditações que vão mencionar frequências mínimas de teste de segurança elétrica para determinada tecnologia menor, a gente utiliza, mas geralmente de equipamento, as recomendações, a maioria é disso, uma maior frequência. Mencionou se teve alguma incidência ou não, mas esse seria uma frequência mínima, mas sempre a recomendação é consulte o que o próprio fabricante da tecnologia recomenda, tá? Vai sempre isso alinhado. Perfeito. E o importante também, né, Gerson, fica aí como uma dica, muitos departamentos de engenharia clínica têm dentro da instituição os comitês de risco, né? Então, atribuir também essas periodicidades junto a esse comitê, eu vejo que é importante, e observar mesmo essa característica de equipamentos que interagem de forma invasiva e não invasiva com o paciente, né? Que aqueles que interagem de forma invasiva acabam sendo mais críticos, então vale a pena aí uma periodicidade menor, de repente, um olhar diferenciado, né? Sim, com certeza, né? A própria 62353 ela é voltada muito para o gerenciamento de risco, então faz todo sentido a gente olhar para aqueles equipamentos que o próprio hospital, engenharia clínica, o hospital tem a ciência de que deve ser olhado com maiores olhos e estabelecer aí rotinas diferenciadas para estes, né? Com certeza. Perfeito. Legal. Mais uma pergunta. Nos documentos de aquisição de algumas tecnologias, acompanha um teste de segurança elétrica que foi executado lá na liberação da concepção do equipamento, na fabricação, né? O teste de liberação quanto à qualidade da tecnologia, vamos dizer assim. Você acredita que os departamentos de engenharia clínica possam considerar essa documentação ou deve-se repetir o teste no processo de incorporação da tecnologia, no ato do recebimento? Muito boa pergunta. Eu vou usar a própria norma, né? A 62353, ela em nada contradiz a 60601, ela apenas vem exatamente para olhar e gerenciar melhor o risco dentro do estabelecimento. Então, ela mesma vai mencionar e recomendar que seja feita antes da instalação. Então, é óbvio que, principalmente para nós que trabalhamos às vezes com equipamento importado e ele passa isso por período de acondicionamento, transporte, viagem, às vezes até as próprias datas do certificado são um pouco mais antigas, sem contar que o próprio teste, como eu disse, foi realizado no fabricante. A 62353, como ela olha para o local, ela vai testar isso com a infraestrutura do local, ela vai olhar diferente para o equipamento, sem contar que a gente está trabalhando dentro de uma operação de equipamento, vai botar ele para funcionar realmente certificado, né? Não está se baseando em nada do passado. Então, para mim, a 623 é bem clara nisso, e ela olha muito para essa questão de segurança, e eu recomendaria sim, antes da instalação, ser colocado. Olhe para o documento, verifique a data de validação daquele equipamento, qual foram os testes que foram feitos, e realmente coloque numa balança, né? Faz muito tempo, não faz sentido, esses dados aqui talvez nem sejam mais, e aí fazer um novo teste para colocar ele para a operação, cumprindo aí, pelo menos, uma recomendação da 62353. Perfeito. Muito bom. E quais dicas você daria caso o equipamento seja reprovado no teste de resistência de aterramento? Bom, primeiro, como foi resistente de aterramento, né? Quem conhecer um pouco do teste, como ele funciona, vai poder saber que pode ter tantas as variáveis que está relacionado à infra, quanto o próprio equipamento.
Então, a primeira recomendação é não coloque para uso antes que se descubra a causa. Tá? Então, se colocar para uso o equipamento que foi reprovado no teste, está errado, né? O certo é resolver a causa. Então, primeiro, verificar se está tudo ok com a infra, e aí realmente verificar com o pessoal do local, e também olhar para o próprio equipamento, né? Para a questão de aterramento dele, cabo, verificar as condições de conexões, enfim. Então, olhar para essas duas, né? Tentar realmente eliminar as causas, a raiz disso, e somente depois colocar o equipamento para uso. Nunca antes, tá bom? Perfeito. Essa seria a minha recomendação. Sim. E olhar bem a questão de infraestrutura também, né? Isso acaba ajudando, porque às vezes a gente acredita que o equipamento possa estar com falha, com defeito, mas o causador pode ser a infra também, né? Legal. Pode. Tem que olhar. Por isso que é bom entender o teste, entender no que ele reprovou e não somente aplicar, usar o analisador, saber utilizar o analisador e aplicar, mas sem saber interpretar. Até porque daí de uns testes, eu não vou ficar, se eu não conheço, eu vou ficar quebrando a cabeça, mas aonde que eu tenho que atuar para tentar eliminar as causas? Quando eu enxergo o que é, eu posso pensar, bom, porque existe muita diferença entre ter um valor muito fora e não ter valor algum. Isso já me dá sinal se pode ser equipamento, se pode ser infra. Então, conhecer os valores, ter uma rotina, um feeling de como que é os valores para aquele equipamento, isso nos ajuda muito. A prática também nos ajuda muito a poder fazer essas avaliações. Perfeito. Chegou mais uma pergunta aqui fresquinha. Estava lendo sobre a IEC 32353 e a norma cita que existem 3 tipos de testes para ser aplicados. Qual eu deveria aplicar? 3 tipos de teste, talvez ele esteja se referindo a método direto, método alternativo e método diferencial. A 62353, ele vai te dar lá um quadro final do seu anexo 2, se não me engano, de todos os prós e contras. Ele não vai dizer para você obrigatoriamente usar algum e não outro. Ele vai dizer prós e contras. Nós trabalhamos no método direto, porque se você botar numa balança todos os prós e contras, o método direto ele vai ser mais assertivo, ele vai levar mais em consideração o valor de infra do hospital. Então, por praxe, a gente sempre se utiliza desse. Tá? Depende também do analisador, nem todos os analisadores vão poder realizar, né, todos os 3 tipos, você tem que realmente ver a especificação do analisador, mas a gente, por escolha no nosso laboratório, no nosso campo, a gente utiliza o método direto, tá? Ele se mostra mais assertivo. Eu não me lembro aqui de todas as pós e contras, já botamos na balança uma certa vez, mas ele nos pareceu sempre mais atrativo e mais seguro para realizar. Mas assim, tá lá escrito, você pode usar o método diferencial e o método alternativo. Não é obrigatório, né, um ou outro. E a gente deixa as 3 opções e ainda faz até, né, a grande colocação de colocar prós e contras, né? A 62353 é bom por causa disso. Ela te dá várias prós e contras de análise que já foram previamente testadas e feitas, né? Então você já pode ser, né, mais assertivo na sua escolha, tá? Então eu diria, estude, verifique analisadores, verifique um pouco os prós e contras e tome essa decisão. Todas elas vão chegar no fim principal, que é assegurar o equipamento. Então nós escolhemos aí o método direto. Perfeito. A outra pergunta... Acredito que a pergunta era essa, né? Acredito que sim. Mas, por favor, né, quem fez a pergunta, fique à vontade de tecer ainda alguns comentários no chat, tá? Bom, outra pergunta, Gerson, que chegou agora também, fala um pouquinho sobre os acessórios, né, que são os periféricos que ficam acoplados aí nos equipamentos. Seja uma peça de mão, um cabo de ressecção, enfim, né? Qual que é a importância de se verificar também esses periféricos, né, dentro ali de uma das aplicações que a gente falou aí, de visualização de todo o equipamento para ver a integridade, e como que você vê a questão de inserir dentro esses acessórios, né, na aplicação do teste, aquele acessório que de fato vai ser utilizado lá na ponta pelo cirurgião, pelo operador final. Isso é uma grande dificuldade até para quando se existe muitos acessórios desses e são até acessórios reprocessados, né? Então, o certo é a gente fazer o teste do equipamento de segurança elétrica com os acessórios que são utilizados. Então, desde um cabo de alimentação específico, principalmente por causa do teste de aterramento, né? Então, é imprescindível que você utilize as conexões dele próprio,
as partes aplicadas, elas precisam estar disponíveis para o teste, seja um cabo, seja um cabeçote, seja um inversor, enfim. Se você tem mais de um conjunto, aí que eu vejo que é grande dificuldade, né, porque você pode ter 3, 4, 5, 6 acessórios, aí qual que você testa? O certo seria testar todos. A grande dificuldade nasce dessa prática, né, porque isso consome tempo, né, consome uma rastreabilidade, consome um controle, mas é aquilo, se você aplica o teste e você esquece uma parte aplicada, e essa parte aplicada pode estar com problema de isolamento, você fez um teste parcial, você assegurou o equipamento e deixou uma parte que vai estar em contato com o paciente, que é onde a gente tem mais problema, né, porque entre um operador, tudo é risco, mas entre um operador levar um macrochoque e uma pessoa anestesiada por causa de uma parte aplicada ser alvo de um choque, por causa do estado anestésico, é um estado mais debilitado. Então, assim, esquecer de parte aplicada e ela estar com algum problema é uma irresponsabilidade, se eu posso chamar assim, muito grande, por parte de quem conhece o teste, conhece todas as variáveis e os problemas que a gente falou aqui, junto todos os acessórios, sim, que esse teste se interliga a ele, verifica se tem ocorrência de fuga por ele, né, não fazem acessórios que realmente não fazem parte da cirurgia e que não fazem interligação direta com o paciente, né. E como disse, parte aplicada para a norma não está relacionada a se é condutor ou não. A norma não leva em consideração rigidez dielétrica de materiais. Ela vai falar, contato intencional com o paciente. Poxa, mas isso aqui, isso é energizado, isso não é tanto. Mas, enfim, ela não leva em consideração muito essa questão. Ela vai dizer, aplica e coloca. Ah, mas não vai conduzir corrente. Ela não leva em questão se é borracha, se é... Enfim, ela vai pedir para ser colocado. Então, tem que ter esse cuidado, realmente, né, de saber se aquele item, aquela parte, aquele acessório, ele é um possível causador de... Né, um possível risco, né, para o paciente. E aí ele tem que ser incorporado. O teste tem que olhar para ele também, porque senão a gente esquece de uma parte importante. Perfeito. E a outra pergunta que é bem direta... Meu equipamento reprovou, e agora? O que eu faço? Procura, volto a dizer, não utiliza, não bota para utilização, busca reconhecer ou verificar o que foi o erro, onde ele está relacionado, contata o fornecedor, porque às vezes é alguma coisa muito mais interna no equipamento, às vezes até mesmo algum desgaste de alguma peça, uma placa ou algo desse tipo pode estar causando alguma corrente de fuga que passe dos valores admissíveis, e aí talvez o próprio pessoal que está trabalhando, aplicando o teste, não consiga resolver por causa da limitação de conhecimento. Então, não se deve tentar reinventar, não se deve liberar sem atuar na causa raiz e resolver, deve-se sim restaurar o equipamento em suas condições, aplicar novamente o teste e somente colocar. E aí, nesse meio, né, desse processo, talvez precisa-se do fornecedor, daquele que detém conhecimento do equipamento, para poder fazer uma restauração aí do equipamento mais assertiva e colocar ele para rodar dentro da segurança. Tá? Legal. E aí, até pegando gancho com a sua fala agora final, Gerson, sobre a questão do representante da tecnologia, o fabricante, né? Essa pergunta está muito relacionada a isso, a esse tema. Qual é a sua opinião sobre o serviço de segurança elétrica ser realizado pelo representante da tecnologia? Como que você vê esse ponto? Então, mediante um resultado negativo do teste, a gente só tem pontos a favor de o teste ser realizado, né, por uma pessoa que domine a tecnologia e seja representante. Principalmente porque o teste, quando a gente for ver na prática, ele é um teste que vai ser muito rápido. Você vai fazer o teste diante de uma reprovação de dor, você vai ter uma dor de cabeça e uma parada de equipamento que não seria necessário, né? Então, quando você faz com alguém que representa o equipamento e que conhece um fornecedor, você vai ter um tempo de ativação do equipamento, caso ele reprove muito rápido, você vai ter uma condição desse equipamento. Então, essa rápida segurança na atuação de reparo quando, né, algum teste dá negativado.
Muito bom. Eu acho que o mais importante aqui, né, Gerson, é aquilo que você comentou mesmo, que é importante a gente frisar, né? A responsabilidade frente à execução desse teste, né? Uma vez que o equipamento tem alguma condição de falha, é investigar e não devolvê-lo para a operação, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, principalmente em alguns hospitais, que os recursos são escassos e aí a área assistencial muitas vezes fica pressionando para ter o recurso, para ter o equipamento, mas a nossa função aqui, quanto departamento de serviço, quanto engenharia clínica, quanto profissionais, né, da área de engenharia, é garantir a conformidade das tecnologias e também para que a prestação do serviço de saúde, né, seja feito com qualidade e segurança. Eu acho que isso é o principal aí também, né? Uhum. Tá certo. Com certeza. Isso aí. Eu acho que a gente tem que realmente pensar. A gente tem o nosso lema da nossa assistência técnica, que a nossa missão é salvar vidas. E segurar um teste, né, desses e eliminar qualquer possibilidade de risco faz parte do nosso trabalho. E, com certeza, parte de qualquer estabelecimento, qualquer engenharia, né? Então, é a nossa função. E a pressão, a gente sabe que é grande, né? A pressão para parar um equipamento por causa de um teste ou algo assim que não estava ocasionando nenhuma irregularidade no funcionamento, ninguém estava vendo isso, mas a gente, em questão de segurança, a gente age sempre na frente, né? Então, tem que realmente parar, resolver e evitar qualquer evento aí adverso. Com certeza. Bom, Gerson, o pessoal aqui no chat está agradecendo muito. A gente está com uma audiência muito boa, inclusive tem pessoas lá de Manaus que estão nos assistindo. Gratidão a vocês aí que pararam um pouquinho para dividir conhecimento aqui conosco. Gerson, queria te agradecer mais uma vez por dividir conhecimento, tá? Foi uma aula muito sábia, tenho certeza que agregou muito. E para vocês que estão aí nos assistindo, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente quer cada vez mais fomentar iniciativas como essa, de dividir conhecimento para que a gente possa estar mais próximos, né? E que vocês entendam que a gente está aqui também para somar, para dividir, para poder ajudar vocês em todos os momentos, tá bom? Gratidão a todos que estavam nos acompanhando. E Gerson, peço que você deixe uma mensagem final aí para nós. Bom, eu que agradeço. Não estava vendo aqui o retorno de quem está dentro do chat, mas agradeço a cada um que participou. Realmente, aí, final de ano, todo mundo está correndo, né, e ainda num horário desafiador, essas 14 horas no meio de um horário de serviço, muitas vezes. O pessoal parar, dar atenção à educação, ao conhecimento. Então, eu agradeço a todo mundo que está nos olhando, nos prestigiando, né? Eu acho que esses eventos fazem parte dos nossos valores como empresa e a gente fica muito feliz se isso for útil para todos. A gente não quer extinguir isso aqui, né? Então, vou deixar o contato na tela aí para que vocês possam, qualquer tipo de dúvida, vocês estarem mandando para nós. Então, tem aí o nosso site, o nosso e-mail da metrologia, o e-mail para dúvidas, telefone para contato. Então, qualquer um desses meios vai ter pessoas para poder auxiliar, tirar qualquer tipo de dúvida. O assunto é realmente aqui uma condensação multifacetada de várias áreas, então é óbvio que a gente corre, passa por cima, mas a gente está disponível aí para ajudar mais ainda a respeito de conhecimento e de visão. Com certeza a gente tem mais coisas para poder trocar de experiência, e eu agradeço novamente a cada um. Para aqueles que a gente não vai se ver e não se falar, boas férias, bons Natal, um bom fim de ano para todos. Até mais, pessoal. Abraço.